Dá para dizer que John Wesley foi um teólogo progressista e um wesleyano hoje que procura atualizar o pensamento de Wesley, tende a se situar mais à esquerda? É uma boa pergunta. Eu acho que esse exemplo que a Valéria deu, que ela cita, né, esse respeito que o Wesley tinha, a gente está pensando ainda numa Inglaterra escravocrata, né, que defende esse tipo de... E a gente vê, por exemplo, até quando tem a colonização nos Estados Unidos, né, que muitos bispos tinham escravos, enfim, isso era legitimado biblicamente a partir de Filemão, enfim. E obviamente, o Wesley, ele não concordava com isso, né? Então, nesse sentido, ele tinha um pensamento à frente, digamos, do seu tempo. Outro exemplo que eu vejo, por exemplo, de um homem que, por mais que esteja restrito ao seu contexto, que a gente não pode esquecer isso, né? A gente é fruto também da nossa época, dos nossos costumes, enfim. Ele tinha também uma perspectiva, por exemplo, dessa não que era uma... Eu acho que é um pouco dessa eclesiologia reformada, da ideia do mundo é a minha paróquia, né? Que é uma frase clássica, quando a gente chega lá na faculdade metodista, a gente tem ali no Alfa, escrito ali, como se fosse uma epígrafe ali, uma frase de essa ideia de que a salvação não é restrita a um local, né? Que isso vem da reforma, a gente já vê isso com os reformadores, mas de uma maneira muito prática com Wesley, com o ministério itinerante dele, a presença de mulheres no movimento metodista, a preocupação com as camadas mais pobres da sociedade, porque até então a igreja estava estabilizada, você tinha o alto clero, e o Wesley tem uma preocupação ali com as pessoas mais simples, né, com as crianças, com o pessoal que trabalhava nas minas de carvão. Enfim, a ideia também um pouco dessa questão de Mateus 24, né, do cuidado de visitar, de estar junto das pessoas mais vulneráveis, né, até os prisioneiros, enfim, eu acho que nesse sentido, ele pode sim ser considerado um teólogo à frente do seu tempo. O diálogo que ele tinha, ele era uma pessoa extremamente inteligente, né? A Valéria fala aí da questão do diálogo com as culturas africanas, com a religiosidade, a cultura africana, mas ele também tinha muito respeito pelos pais da igreja, ele lia, ele era um grande leitor da patrística grega, então isso também um certo respeito até com a tradição cristã oriental, já aí mostrando, digamos assim, um início de um certo ecumenismo cristão nesse aspecto, né, de respeito à outra vertente cristã, que é a vertente ortodoxa. Então, eu acredito sim que ele tenha sido uma pessoa à frente do seu tempo e que, por conta disso, ele não chegou a romper, porque eu acredito que ele tinha uma perspectiva, mesmo de um movimento, então é melhor você ir, como a gente dizia, você vai comendo pelas bordas, porque se você é muito radical, o que acontece? A igreja te expulsa e você não consegue fazer. Né? Então, uma certa sabedoria também dele conseguir conduzir o movimento nessa tensão, que eu acho que é a tensão que muita gente, atualmente a gente também vive muitas vezes, porque a igreja, quando ela se institucionaliza, quer ser da igreja metodista ou qualquer instituição, há uma tensão entre governantes, enfim, essa tensão a gente entraria num outro aspecto, mas eu acho que ele soube fazer esse jogo muito bem, né, sem bater de frente, embora batendo de frente, eu digo assim, a crítica dele era muito, mas assim, não rompendo radicalmente, e ao mesmo tempo conseguindo expressar esses atos de justiça e de misericórdia, né, como a Valéria aqui colocou. E eu acho que dizer assim, Wesley é pentecostal.
o Wesley é feminista, porque ele permitiu isso, o Wesley é isso. Eu acho que esses rótulos, eles acabam sendo um pouco anacrônicos. Se a gente for pensar no aspecto contextual de Wesley. Mas a gente não pode ignorar que, de fato, ele foi um pensador que deu abertura para a gente pensar hoje, no nosso tempo em que essas questões surgem, pensar esses temas, né? Então, eu não me sentiria confortável de dizer que o Wesley é progressista e nem tampouco que ele é pentecostal, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo. Mas a abertura que ele possibilitou é algo que está muito presente hoje. A teologia wesleyana, ela é extremamente importante, eu acho, para a gente pensar esses temas mais atuais, que a gente diria assim, que tem uma pauta mais progressista, enfim.